Olá, paz do Senhor Jesus para a sua vida, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse amigo que vos fala, Pastor Júnior, e eu trago para você a palavra de vida. Vamos aqui meditar nas Sagradas Escrituras e à luz da Bíblia, compreendemos qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Para isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar a Bíblia Sagrada agora em suas mãos e abri-la no livro do profeta, do homem de Deus, do apóstolo João, no capítulo 20, a partir do versículo 24. Mateus, Marcos, Lucas, João, é o quarto evangelho do Senhor Jesus no Novo Testamento. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da mensagem, porque certamente que Deus vai falar ao teu coração mediante a tua palavra. Quero aqui também aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui e agradecer a visita de minha mãe em minha casa, minha mãe Rosana. Graças a Deus posso estar aqui com ela mais uma vez, recebê-la na minha humilde residência e juntos aqui compartilharmos da presença do Senhor, da palavra, e também como é bom desfrutar e sentir o amor de mãe e também poder doar um pouco a ela o amor de filho. Então externo aqui o meu amor, a minha gratidão a essa mulher que foi exemplo de vida para mim e para todos que conhecem ela, de dignidade, honradez, segurança, de uma mulher de Deus, de uma esposa fiel e também de uma excelente mãe que faz de tudo para proteger e cuidar os seus filhos. Não é à toa que a palavra do Senhor, quando compara o amor de Jesus e do nosso Deus para com o homem, ele se refere à esposa, à mãe querida, que não abandona e não se esquece dos seus filhos. Mas todavia ele diz ao profeta, ainda que uma mãe esquecesse do seu filho que amamenta, eu todavia o Senhor jamais me esqueceria de vocês. Esse é o nosso Deus, o seu amor supera qualquer outro amor na terra, mas aqui nos cerca e nos dá pessoas que colocam em nossas vidas, pessoas especiais, e uma dessas é minha mãe. Agradeço a Deus pela mãe que me deu, não poderia ter tido uma mãe melhor. Louvo a Deus pela vida da senhora Rosana Castro da Silva. Tu és a minha mãe, a melhor mãe que eu poderia ter nessa vida. Amém, meu irmão? Vamos lá, a palavra do Senhor. Chega de sentimentos, de agradecimentos. Agora é o momento de ouvir Deus falar conosco. João capítulo 20, versículo 24 diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Sabe, olha o tamanho da incredulidade. Tudo bem, quando Maria Madalena e as outras mulheres foram contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, muitos não creram. Mas Jesus aparece novamente a eles no caminho de Emaús e depois a outros Tomé ainda não havia visto. E por que será que não? Pela incredulidade. Muitas vezes estão dentro da igreja homens e mulheres que testemunha o tempo todo o agir de Deus, vê Deus curando, Deus restaurando, Deus abrindo portas, Deus libertando, e ainda assim o seu coração incrédulo resiste em acreditar na palavra do Senhor e no poder, pois aquele que crê teme, e o temor a Deus é o princípio de sabedoria, e a sabedoria nos leva a nos aproximarmos mais do Senhor, porque sabemos que somente uma coisa o Senhor espera encontrar em nós. Isso mesmo, a fé. Não é à toa que ele disse, quando aquele centurião romano disse: Senhor, não precisa ir até a minha casa, mas manda com uma palavra, porque eu também tenho servos, e digo a este vai e ele vai, e digo a este vem e ele vem. Assim, Senhor, somente com uma palavra manda, meu Deus, e eu, meu servo, ficará curado. E Jesus, então, vendo aquela fé, disse: nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa.
E veja só que ele era um cidadão romano, pagão, adorava outros deuses, mas por ver, por ouvir, por testemunhar o agir de Deus naquela cidade, naquela vizinhança, naquele local, ele acreditou que Jesus podia operar o milagre. E são tantas as pessoas que têm visto e que têm endurecido o seu coração e permanecem na incredulidade, porque são muitos os que dizem da boca para fora: eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu sou filho de Deus, mas quando na verdade o seu coração está cheio de mágoa, de ódio. Ei, se você não consegue obedecer o seu líder, o pastor, o apóstolo, se você não faz o que ele diz para você fazer, como pois você pode dizer que crê em Deus se não crê e não obedece nem o pastor que Deus colocou aí na igreja para cuidar de você, da sua vida? Se você que foi abençoado pela oração do seu pastor enquanto você estava ali na igreja, porque ele responde: eu sei muito bem a quem eu tenho crido e depositado a minha fé, e você não consegue crer e obedecer, como pois você pode dizer que ama Deus se a incredulidade e a falta de fé está dentro do teu coração? Se Deus operando através da vida do pastor, você não é capaz de obedecer, ainda mais a Deus que você não pode ver com os seus olhos. E é por isso que Deus ainda hoje opera sinais e maravilhas. Não apenas por isso, porque Ele nos ama, é certo, é sabido, mas também porque Ele sabe que tem muitas pessoas que são como Tomé, tem que ver para crer. E por isso, na nossa igreja, onde temos pastoreado dia e noite, sem cessar, os milagres, o socorro de Deus tem chegado à vida do povo. Mas ainda assim são muitos os que veem, que recebem e que são incrédulos, que não conseguem obedecer, não conseguem acreditar, não conseguem colocar o seu coração no centro da vontade de Deus, que é a obediência. Ele disse: credes em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Os anjos queriam anunciar a palavra de Deus, mas Deus disse: não, serão os próprios homens que vão pregar. Porque se fossem os anjos, os seres humanos diriam: para vocês é fácil, vocês não pecam, vocês são perfeitos, vocês estão diante da face do Senhor, vocês ouvem a voz do Senhor. Eu me recordo aqui agora da passagem de Israel. Deus era o rei de Israel, libertou, os conduziu à terra prometida, mas estando lá agora na promessa, eles pedem para o profeta Samuel um rei, como as outras nações têm. E Deus então diz a eles: eu sou o vosso rei, mas tu queres um homem, um rei como as outras nações, então tá bom, eu vou te dar. Por que Deus permitiu? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Não sou eu que estou colocando o rei aí, é porque vocês estão pedindo um homem para ser rei entre vocês. Então vai lá Samuel e unge Saul. E ungiu. E você vê como foi a vida de Saul. Começou na obediência, no meio do caminho não vigiou, no meio do caminho cedeu à vontade dos homens, do povo. Não sacrifica não, esses animais são bonitos, vamos usar aqui na nossa cidade, vamos matar para a gente se fartar. E não fez o que Deus mandou, portanto Deus o rejeitou. E logo depois ele levanta e unge Davi. Davi travou muitas lutas, congregou todas as 12 tribos, fortaleceu o reino, mas depois o que ele fez? Adulterou, cometeu o pecado do adultério e quis esconder de Deus. Deus normalmente envia lá o profeta. Você poderia ter qualquer uma das ovelhas, mas você foi escolher aquela que tinha um dono, Urias, Batseba. Então ele se arrependeu, se prostrou, jejuou, com pano de saco se humilhou,
mas aquele filho do pecado morreu. Logo após, então, Deus deu a ele Salomão, que se tornou mais tarde herdeiro do reino, do trono, e foi ungido e recebeu a bênção de Deus de ser o homem mais sábio e rico que já teve nessa terra. Porque Deus disse: antes dele não teve, depois dele não teria ninguém tão sábio assim. Deus falou. Mas mesmo assim, depois que aconteceu com Salomão, caiu no pecado, aos prazeres da carne, teve fora suas esposas, princesas, concubinas, 1000. Se corrompeu, se prostrou à imagem de escultura e terminou a sua vida adorando um pedaço de pau, de barro, diante de outros deuses. Deus o perdoou, certamente, porque é deixado aqui nas Escrituras os seus livros escritos por ele, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, o Cântico de Salomão. Então, e olha o governo hoje. Muitas pessoas falam: foi Deus que colocou o presidente lá. Não, meu irmão, Deus permitiu que tivesse o presidente porque o povo pediu, mas quem elege o presidente, o governador, o senador é o povo, e o povo tem o governo que merece. E não importa, direita e esquerda, eles são todos iguais, pensam apenas em si mesmo quando estão lá no poder. Eles até falam de Deus, de Jesus, alguns deles hoje falam, para poder chegar no seu coração. Mas será que verdadeiramente servem a Deus e o obedecem como tem que ser? Porque se fosse assim, elaborariam estatutos e leis que favorecessem o povo, não que fizessem o povo sofrer. Então, observe só, a incredulidade está dentro do coração do homem. Eles falam de Jesus, mas muitos não, mesmo assim não obedecem. Falam do amor de Deus, mas estão com ódio contra os próprios irmãos. Ei, escute aqui. Tem gente que fala do amor, que ama Jesus e está com ódio do pastor. Está com ódio da própria mãe, do irmão. Como você, pois, espera que realmente alguém venha acreditar na tua palavra, se nem mesmo você é verdadeiro consigo mesmo? Porque o nosso Senhor Jesus disse: se me amasseis, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos que eu vos dou, ele disse: amarás ao teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então observe bem. Como você, pois, espera ter as bênçãos do Senhor sendo incrédulo? Não é à toa, Deus escolheu, Jesus escolheu aqui 12 para andar com ele, não foi? Mas você percebeu que quantos andaram sobre as águas? Só um. Quantos andavam com ele quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo? Só entrou 3. Pedro, João, Tiago e talvez André. Os mais próximos. Quem que vivia abraçado com ele? João, discípulo amado do Senhor. Mesmo tinha 12, mas olha que eram pouquinhos que estavam ali juntinhos com ele o tempo todo. Eu digo para você, Tomé, tem algum livro aqui na Bíblia escrito por ele? Não tirando a importância, não querendo tocar no chamado, no mérito dele, não. Mas você vê que tem uns que se destacam mais do que os outros. Olha Paulo, perseguidor, agora se tornou apóstolo e escreve praticamente ali 60%, 70% do Novo Testamento é deixado por ele, porque se arrependeu, porque buscou e se destacou. Apóstolo de Cristo. Às vezes você está aí, sabe, mas fulano não tem o diploma que eu tenho, não tem a faculdade que eu tenho, não tem o curso que eu tenho, ganha mais, vive melhor, prospera mais. Mas ele é um crente fiel, ele confia em Deus, ele acredita em Deus, ele tem vida com Deus. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Amém?
Está vendo? Jesus, quando se apresentava, a primeira coisa, sempre paz. A paz do Senhor seja convosco. Por isso saudamos a igreja sempre com a paz do Senhor. Que a paz venha estar dentro do teu coração, na tua vida. Mas aqui diz que as portas estavam fechadas, não foi? Olha lá, ó. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio. Ele nem passou pela porta. Não precisou abrir. Ele entrou, se apresentou no meio. Agora, um ser espiritual, puro, santo, perfeito. E disse: Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão aqui e põe do meu lado, onde ele foi transpassado com a lança, e onde o apóstolo João, que foi o único que descreveu, que viu que saiu água e sangue. E não sejas incrédulo, mas crente. Até o diabo, a Bíblia diz que é crente, os demônios. Porque ser crente é aquele que acredita em Deus. Não é aquele que está seguindo, obedecendo e sendo fiel às Escrituras, mas é aquele que crê que Deus existe. Tem muita diferença. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? É só que você está me vendo agora que você realmente crê? E os cegos que eu curei, os paralíticos que eu tirei das camas, das macas, os mortos que eu ressuscitei, Tomé, os demônios que eu expulsei, tantos sinais você viu e você ainda não acreditou. Bem-aventurados que não viram e creram. Está vendo? Nós hoje não vemos pessoalmente, fisicamente, mas cremos mediante a fé. É lógico, claro, que esse ver é relativo, eu não vejo, mas todas as vezes que há amor, que eu sinto a paz, amor em minha vida, eu vejo Deus comigo. Porque não há outro motivo de ser feliz, de ter paz, alegria, de estar bem, de ser próspero. E ser próspero não é ser rico, ser próspero é ter a ausência de necessidades, porque Deus cuida de tudo. Jesus, pois, operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amém? Está vendo por que foram deixadas as Escrituras? Para que creiamos, para que acreditemos, para que possamos ser recebidos e como filhos de Deus, precisamos crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Descemos as águas para o batismo, é uma necessidade, pois para a remissão dos pecados e nascimento para uma nova vida. E essa é a vida de filhos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, é um momento de oração. Deus bendito e maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que Tu colocaste no nosso coração e que o Teu Espírito Santo trouxeste, meu Deus, até nós. E que neste momento o Senhor faz arder e queimar a chama chamada fé dentro do nosso coração. Que essa chama não se apague, Senhor, e que o Teu amor possa não apenas encher, mas transbordar em nossas vidas. E que possamos ser cheios do Teu Espírito. E que a nossa fé, Senhor, venha queimar, venha arder outra vez. E que possamos, meu Deus, ver, sentir a Tua glória, a Tua presença, o Teu poder, meu Deus, trazendo os milagres, o socorro e as bênçãos do céu sobre nós. Opera, meu Deus, na vida de todo o Teu povo agora que ouve essa mensagem, que em nome de Jesus sejam curados, seja livre e abençoado. O mal fuja de você, porque por um caminho Satanás veio contra a sua vida, mas por 7 caminhos diferentes ele fugirá de você, porque Deus faz resplandecer sobre a tua vida a sua luz, e aonde chega a luz do Senhor, as trevas fogem. Eu profetizo sobre você o socorro, o milagre de Jesus Cristo, Filho de Deus, agora,
em nome de Jesus. Seja curado, seja livre, seja próspero, seja liberto, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus.